A paz do Senhor, graças a Deus, nós estamos no nosso dia 48 de um total de 90. E eu acredito no milagre. Eu sei que você também acredita no milagre na tua casa. Eu sei que você acredita na restauração, na salvação e na conversão do nosso coração, do coração daquele a quem nós amamos. O meu clamor e o meu pedido ao Senhor neste tempo é que o Senhor venha verdadeiramente converter os nossos corações. Eu estou participando de vários grupos e praticamente todos os grupos estão clamando e pedindo a Deus pelas famílias. Porque eu não sei, né, o quanto que o adversário, eu não sei e sei, né, o quanto que o adversário está investindo para destruir com as famílias. Existem projetos forjados no mundo das trevas para acabar com as famílias. E todos os grupos, todas as igrejas, todos os líderes estão sentindo a pressão. Então, assim, você vai num culto, você assiste um culto, você vê pastores falando, intercedam pelas famílias, orem pelas famílias. O Ministério Desperta Débora, que fala de família, estão falando, estão desesperados, né, assim, no sentido de clamar, orem pelos seus filhos. A nação está prejudicada porque tudo que se fala é como se fosse a família não é mais importante. É tantas ideologias, é tantas conversas. E nós aqui neste grupo, Casamento Blindado, estamos assim, nesta luta, nesta guerra, clamando a Deus pelo nosso relacionamento conjugal. E isso interfere, isso faz parte de um projeto final, onde nós queremos que a nossa geração seja sarada, onde nós queremos que a nossa geração seja abençoada, seja bendita. E aí, eu quero hoje passar mais uma vez, né, assim, de tempos em tempos a gente faz uma retrospectiva daquilo que nós já estudamos, daquilo que nós já falamos. E hoje, então, eu quero voltar lá no primeiro dia, como nós começamos, porque 90 dias é bastante tempo, porque a gente às vezes até vai se perdendo aquilo que a gente já estudou. E a gente não pode fazer isso, porque a gente precisa de foco, de perseverança, precisa de olhar para o alvo, é deixar as coisas do passado e começar a ver as coisas do futuro, falar das coisas do futuro, profetizar as coisas do futuro. E é complexo fazer isso em meio à dificuldade, em meio às pressões. Então eu quero lembrar aqui que no primeiro dia que nós estudamos, nós falamos que o prudente vê o perigo e se esconde, mas o ingênuo segue em frente e sofre por isso. Então aqui, naquele primeiro dia, nós ali estávamos falando ali desse provérbios que está dizendo isso, que o prudente é quem? Quem está atento, quem está ouvindo a palavra de Deus, quem está perseverando, quem está sentindo o que é que dá para fazer, quem pondera as suas atitudes, quem pondera o seu caminhar, quem olha para Deus e procura uma virtude positiva diante das situações. E na sequência, nós falamos sobre a intenção. Por que nós agimos dessa maneira? Qual a intenção do nosso coração? Quando nós casamos, os nossos motivos quais eram? E depois a sequência de atitude, de decisões, quais foram? Eu tenho me questionado muito sobre isso e ali nós falamos: cria em mim, ó Deus, um coração puro, capaz de amar e obedecer. Somente assim eu terei intenções que lhe agradam e que possa agradar o meu esposo. Então, nesse segundo dia, nós estávamos pedindo a Deus um coração puro, um coração regenerado, um coração capaz de amar, um coração capaz de ter intenção que agrada a Deus. E no terceiro dia, nós falamos sobre a nossa imagem.
como que nós nos vemos, como que nós falamos de nós com as nossas atitudes, porque nós estamos o tempo inteiro falando de nós, falando sobre nós, movimentando a nossa vida através daquilo que nós estamos pensando, que nós estamos agindo e reagindo segundo as coisas. Então, assim, como você vê? Você se vê como imagem e semelhança de Deus? Gente, só que esses 3 primeiros dias já pega muito firme com a gente. E aqui a gente já entende que a gente não está falando do propósito do outro. Aqui a gente não está falando da vida do outro. Aqui a gente está falando da nossa vida. Aqui a gente está falando da nossa estrutura. Aqui a gente está falando da nossa estrutura emocional, da nossa estrutura que pode sim nos livrar do mal, como está dizendo no primeiro versículo que nós estudamos, que o prudente vê o perigo e se esconde. Então o que acontece? Ele sai fora, sai da linha de risco. Por quê? Porque ele vai procurar ter um coração puro diante de Deus. No quarto dia, quando nós trabalhamos ali falando de homem e mulher, o que é que nós estávamos trabalhando ali para falar sobre homem e mulher? A gente estava trabalhando que Deus criou o homem, criou a mulher, e ali Deus fez uma diferença no tratamento de cada um. Deus trabalhou a vida ali de cada um de maneira que cada um de nós temos um motivo para agir da maneira que agimos. Homem pensa como homem, mulher pensa como mulher. E aí o que acontece? Deus criou cada um, o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, mas de maneira que um possa complementar o outro, de maneira que um pode fazer a vontade do outro, de maneira a ser complementar, a ser na mesma missão, a ser no mesmo propósito. E é aqui quando começa esta diferença entre o que pensa uma mulher e o que pensa um homem. E a hora de funilar isso numa só carne, a hora de funilar isso num só propósito, é onde que existe ali aquela dificuldade, porque vem um homem, vem uma mulher, cada um criado num ambiente diferente, com emoções diferentes, com traumas diferentes, com ressentimentos diferentes, e às vezes começa a se somar isso de maneira de acusação. E aí aqui nós trabalhamos então no quinto dia sobre o equilíbrio, entender as diferenças entre homem e mulher e agir de acordo com o papel de cada um. E o que acontece devido a essa tal modernidade, devido a essa tanta tecnologia, devido a tantas coisas que o mundo oferece? Se confunde, se mistura os papéis e as pessoas já não sabem mais quem é homem, quem é mulher na hora de agir. Ah, mas agora quem faz isso? Às vezes é papel do homem, de acordo com a Bíblia, mas é a mulher que está fazendo. Às vezes é papel da mulher, de acordo com a Bíblia, mas é o homem que está fazendo. Dali a pouco isso se perde o respeito. Por quê? Porque no íntimo de cada um, o homem quer ser tratado como homem, a mulher quer ser tratada como mulher. Mas diante das facilidades, começam a se trocar os papéis, mas só que isso no profundo da alma gera uma inconstância, gera uma insegurança, gera um sentimento de impotência, e isso vai dificultando, e nós precisamos encontrar esse equilíbrio em Deus. Então, no sexto dia nós trabalhamos sobre a semeadura, e aí nós estamos falando aqui de semeadura. Qual que é a semente que nós temos lançado para resolver essa situação, esses conflitos? Como que nós temos? E o nosso coração é solo fértil? O nosso coração é solo fértil? Então, quando nós começamos a olhar para nós e perguntar: a semente que está sendo lançada no meu coração, que está sendo plantada no meu coração, ela pode germinar? Ela pode germinar? É uma semente que tem espaço para crescer, para frutificar? Ou eu estou sufocando essa semente dessa palavra de bênção, dessa palavra de análise, dessa palavra de autoavaliação? Ou eu estou fazendo isso de maneira a sufocar a minha semente? E aí, no sétimo dia, nós trabalhamos: desistir não é opção. Colocamos ali o provérbio: se te mostrarem desanimado no dia da angústia, serás um fraco. E essa não é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus: seja forte e corajoso, não desanimes, porque eu estou contigo, ninguém poderá te resistir todos os dias de sua vida. A palavra do Senhor: não tema, eu te ajudo, eu te sustento com a minha mão direita. A
palavra do Senhor diz: eu estou diante de vós, abrindo caminho, quebrando ferrolhos, despedaçando cadeado de ferro. Então nós não podemos nos mostrar um fraco diante da angústia. Nós precisamos nos revestir da palavra de Deus. E é isso que nós falamos no 8º dia. Revestir da palavra de Deus para quê? Para que a nossa casa seja usada por Deus, para que a nossa casa seja um instrumento de Deus, para que a nossa casa possa ser um ambiente onde o Senhor tenha prazer de habitar. E aí no 9º dia nós trabalhamos crer para ver. Assim como eu creio, eu vejo. Assim como eu quero, eu faço acontecer. Assim como eu medito na palavra e entendo que é para mim, que eu sou filha de Deus, eu vou entrar em ação com atitude, com comportamento de filho de Deus. E no 10º dia, então, nós falamos de atitude. Que atitude diz, o que a atitude, o que a sua atitude diz sobre você e sobre o seu cônjuge? Diz que vocês são equilibrados, diz que vocês são responsáveis, cada um pela sua ação, ou diz que nós estamos em desequilíbrio, em desarmonia, que estamos juntos, mas que separados em alma, separados em projetos, separados em tudo que fazem. E aí nós colocamos aqui também no dia 11, falando sobre que as atitudes precisam ser apropriadas ao tempo em que elas acontecem. Existem comportamentos que são exclusivos daquele tempo. E aqui nós ainda falamos, por exemplo, o comportamento de uma casa, de uma família, onde tem bebê, é de uma maneira. Comportamento de uma casa, de uma família, onde tem só adultos, é outra maneira. Então as atitudes, elas precisam ser apropriadas de acordo com o tempo. E às vezes o tempo vai passando e nós queremos o mesmo comportamento, a mesma atitude, mas não tem mais como, não existe mais aquele ambiente, não existe mais aquela situação. Então não há mais como trabalhar daquele jeito. E aí, no dia 12, nós trabalhamos esforça-te. Seja forte e corajoso, obedeça a vontade de Deus e tudo vai dar certo. Por quê? Aqui nós já tínhamos trabalhado 11 dias falando dessas coisas e já estávamos assim, às vezes em alguns olhares desanimados, porque muitas coisas a gente não tinha visto nenhum resultado. E outra coisa, quando começa a mexer, parece que aí as coisas começam a piorar. Aí começa a ver sujeira, aí começa a ver situações que precisam ser tratadas, situações que precisam ser trabalhadas dentro de nós. Então, no 13 dia, nós trabalhamos a confiança. Confiança. Há quanto tempo que nós estamos esperando para que a nossa promessa seja cumprida? Mas nós precisamos continuar confiando, porque nós já estamos no meio do caminho. Nós já estamos no meio do caminho. Aqui neste grupo, acredito que a maioria de nós já passou dos 30. Então, nós já estamos no meio da nossa jornada. Talvez um pouco menos do meio, talvez um pouco mais do meio, para algumas que têm mais que isso. Mas vamos colocar como uma média que estamos todos no meio da nossa jornada de vida nesta terra. Como é que nós queremos viver? Nós vamos abandonar, esquecer a nossa promessa? Então é isso que nós precisamos entender aqui. Este propósito é um propósito que nasceu no coração de Deus para vir nos restaurar, para vir nos revigorar, para vir nos trazer ânimo, para vir nos dizer que vale a pena investir em nós e no nosso cônjuge. Então, no dia 14, nós fizemos o juramento. Que isso? Porque 2 juraram e fizeram uma aliança. Qual teria sido o seu juramento? A palavra do Senhor diz que se nós juramos e fizemos a aliança, então nós precisamos honrar por ela. Nós precisamos zelar dela. Então, qual tem sido o seu juramento? Qual tem sido o seu juramento? No dia 15, no nosso estudo do dia 15, apreciação. Aprecie os fatos durante a jornada. Seja criterioso, sem perder o foco do cumprimento da missão. Critérios, gente, critérios. Avaliar a jornada, avaliar o que está acontecendo no dia a dia, no passo a passo. Avaliar, meditar na palavra de Deus, meditar nas ações, meditar nos resultados, meditar no que está acontecendo, analisar o fluxo, analisar as rotinas, ver o que está te afastando. E aí, então, no dia 16 de novembro, nós trabalhamos o resgate. O que precisa ser resgatado na tua alma? Porque durante essa avaliação aqui, nós fizemos, encontramos algumas coisas que já estavam perdidas. Então, nós precisamos resgatar. E aí, o que acontece? No 17, nós trabalhamos cuidado com os ladrões de tempo.
Porque exatamente quando nós começamos a pegar nosso trabalho e falar assim, não, hoje eu vou sentar aqui diante de Deus e vou fazer a vontade de Deus e vou trabalhar com a vontade de Deus e vou estudar sobre a vontade de Deus e quero estar firme com Deus. Então começa a vir pressões, começa a vir situações para tirar esse tempo. Vou jejuar, dali a pouco você esqueceu que está de jejum. Eu vou orar 1 hora, dali a pouco é o telefone que toca. Eu vou tirar uma folga, daí é o trabalho que sobrecarrega. Eu vou, enfim, tudo que a gente tenta, vem alguma coisa para roubar o nosso tempo, para não dedicar naquilo que é mais importante. E aí nós estamos já perdendo o foco, já estamos já perdendo a vontade de fazer, porque não vemos resultado, mas é porque estamos fazendo de qualquer jeito, porque estamos fazendo sem prestar atenção. E aí no dia 18, então nós vamos, espera com fé e determinação, crendo que os seus planos vão dar certo. Então nós temos que ter determinação. Determinação, o que é determinação? É determinar. Determinar é o que? É querer, é saber o que determinar. É quando você não tem um objetivo, é quando você tem um objetivo, é quando você sabe o que você quer. E em seguida agir em cima disso. Você determina a sua ação. Você olha para a situação e fala assim, isso para chegar onde eu quero, vai precisar fazer assim, 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 para cima, vou fazer. Então, no dia 19, nós trabalhamos aqui uma pergunta: meu cônjuge está contra mim? A palavra do Senhor, ela diz assim: não é contra a carne a vossa briga, não é contra a carne, mas é contra principado, potestades e dominadores deste mundo. Não é, o seu cônjuge não está contra você. A pessoa do teu esposo, a pessoa da tua esposa, ele não está contra você, ela não está contra você. O meu esposo não está contra mim, eu não estou contra o meu esposo. Mas os traumas, o ressentimento, as brechas que são abertas, o inimigo olha para isso e acha nisso uma oportunidade de fazer lambança, de preparar ambiente contaminante, preparar ambiente nocivo, para parecer que eu estou trabalhando contra ele, para parecer que ele está trabalhando contra mim. Prepara ciladas para que haja traição, prepara ciladas para que haja mentira, prepara ciladas para que haja rejeição. Gente, é terrível, a rejeição é terrível, porque a pessoa vai matando a outra aos poucos por aquela atitude de abandono, por aquela atitude de fazer de conta que não está vendo, de permitir que aquela pessoa seja invisível. E isso é terrível. E o inimigo tem usado esta arma para acabar com as famílias. Então aqui atente para a sua atitude e suas palavras sobre o seu cônjuge, porque ele não está contra você. Usa as armas que Deus tem nos dado para poder guerrear contra os principados e potestades deste mundo. E no dia 20 nós trabalhamos sobre ouça o que o Senhor está falando a respeito do seu relacionamento. Afine, estreite os seus ouvidos, busque a presença do Espírito Santo, trabalhe a vontade de Deus dentro da sua casa, busque a vontade de Deus dentro da tua casa. E no dia 21, cresça, a sua fé será provada, porque se ela for provada, ela gera perseverança, e a perseverança gera discernimento. Discernimento, você consegue crescer, você consegue amadurecer. Então aqui nós colocamos no dia 22, amadureça, esteja preparado para o alimento sólido, não líquido. Isso aqui Paulo escreveu e ele dizia assim: eu nem posso falar para vocês o que eu tenho para falar, porque vocês são criança na fé, porque vocês não crescem, porque vocês ainda querem leitinho. Então nós não deveria já estar comendo uma feijoada e estar ali tomando leite ainda. Por quê? Porque não quer sair daquele estágio ali da mamadeira, não quer sair dali daquele estágio de gotinha na boca, porque está tão confortável ser cuidado, ser mimado, ser controlado por alguém. Só que está confortável se tiver tudo bem, mas quando não está, aí vem igual a criança mimada, o choro, o desespero, a incomodação. Então no dia 23 nós colocamos reaja, supere os obstáculos sendo verdadeiro, expondo aquilo que está sentindo para dar direito ao outro de entender os seus sentimentos. Então aqui, quando nós colocamos essa semana que nós estudamos ali, ouça, cresça, amadureça e reaja. Isso aqui é um período assim muito sério,
de ouvir a voz de Deus, de entender o que está acontecendo, de querer crescer, de buscar. Querer crescer é permitir ser provado, é permitir ser provado para ser aprovado. E quando você é aprovado, então você muda de nível, então isso vem o amadurecimento. Então você vai saber agir com mais liberdade, com mais maturidade, com mais constância, com mais vigor, com ações mais assertivas. Então, quando foi no dia 24, nós trabalhamos às 7. Uma pessoa madura consegue entender o posicionamento da outra pessoa e é capaz de olhar do seu ponto de vista. Isso aqui, gente, muitos de nós falamos assim, não, tá tudo bem, tal, mas assim, é a nossa ação que tem que prevalecer, é a nossa vontade que tem que prevalecer, anulando o cônjuge. Não é assim, cada um tem sua identidade e juntos somos uma identidade de casal. Nós precisamos entender isso diante de Deus, diante de Deus. E aí então nós colocamos no dia 25, reconstrói, reconstrói. Identifique na sua casa aquilo que está quebrado e reconstrói. E reconstrói. Não tem como nós olharmos para dentro de nós, encontrar as nossas limitações, os nossos defeitos, os nossos mimimi, e ali ficarmos chorando diante de Deus, pedindo a Deus a misericórdia, mas nós não queremos fazer a nossa parte. Precisamos querer fazer a nossa parte. E a nossa parte é aquilo que nós colocamos dentro da nossa casa como entulho, como sujeira. Nós temos que ir lá e remover. Nós temos que ir lá e limpar, porque a nossa parte precisa ser feita. Todas as palavras negativas que lançamos dentro dos nossos lares, nós temos que ir lá e arrancar das mãos do adversário para tirar dele toda a legalidade. Toda a rejeição que nós plantamos dentro da nossa casa, temos que ir lá e arrancar das mãos do adversário para que ele tenha, para que ele perca esse sentimento de que ele tem legalidade de agir nessa área, na nossa casa. E aí no dia 26, nós persevere. Não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, pelejai pelos vossos filhos, pelas vossas filhas, pela vossa mulher, pela vossa casa. Essa aqui é uma palavra que está lá em Neemias, e ele diz isso, não temais, lembrai-vos do Senhor, Ele é grande e temível, e Ele está do nosso lado. Então peleja pela vossa casa, peleja pelos vossos filhos, peleja pelo vosso esposo, pela vossa esposa. Escolha, foi o dia 27, escolha ficar dentro de casa e tomar atitude de quem ficou. Não seja uma pessoa que está na inércia, que tá, mas não tá, que tá, mas não age, não reage, não faz, não cumpre com os deveres de um marido, não cumpre com os deveres de uma esposa. Tá dentro de casa, mas tá ali, tipo, deixa a vida me levar, um morto-vivo que não faz os papéis que tem que fazer. Precisa ter uma agenda, precisa ter um cronograma, precisa ter estabelecimento de princípios dentro de uma casa. Então, escolher ficar no casamento é coisa de gente madura, é coisa de gente adulta, porque o casamento não é coisa de criança. Primeiro, porque tem que unir propósito de duas pessoas num só propósito. Primeiro, porque tem que deixar do individualismo, do egoísmo, da arrogância, da prepotência, para poder saber condicionar as coisas, para poder saber ter equilíbrio, para poder ter paz e harmonia dentro da casa. Então precisa de uma escolha com propósito, que é o dia 28 que nós falamos. Que propósito é esse? É um propósito de ir até o fim, até que a morte os separe. Então ele diz, aqui nós escrevemos, eu lhes darei o mesmo coração e o mesmo caminho, para que me temam todos os dias para o seu bem. O Senhor diz, eu lhes darei o mesmo coração. Eu quero que o coração de vocês andam alinhado. Eu quero que o coração de vocês pensem nas mesmas coisas, tenham um alvo principal, tenham um foco principal. Aí, para o seu bem, para o bem dos seus filhos e depois deles. Então Deus está falando aqui de geração, de vontade, de você ter vontade de manter essa família que Deus confiou nas suas mãos. No dia 29, nós trabalhamos a traição. Honra o seu cônjuge com fidelidade e respeito. Quando nós estudamos todos esses dias, até o dia 28, quanta palavra de Deus, quanto ensinamento para nós. Então, a honra, quando você escolhe honrar, você não tem coragem de trair. E nós falamos aqui, trair é muitas maneiras de trair. Trair com mentira, trair com trapaça, trair com omissão. Você trai com um monte de maneiras. E o ápice
né, que é o plano do adversário para dar aquela laçada e acabar com as famílias, é a traição no adultério mesmo, que aqui é o lugar mais terrível que uma pessoa, que uma família pode entrar, onde as pessoas sofrem mesmo, porque ali é uma laçada de arrancar as almas, é uma laçada de fazer com que a alma da pessoa passe a ter um novo formato. Nunca mais a alma de uma pessoa traída pelo adultério vai ter o formato que tinha antes, porque é um dilacerar, é um arrebentar com as estruturas emocionais. E aí, no dia 30, nós trabalhamos o arrependimento, que o Senhor nos permita viver pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, quando ele entra no nosso coração, ele traz pureza, ele faz com que nós arrependamos daquilo que nossa carne está produzindo. E nós precisamos dessa vontade. Nós precisamos dessa libertação diante de Deus, porque nós precisamos confessar os nossos pecados e abandoná-los. Nós precisamos ter consciência do nosso pecado, ter consciência que a nossa carne precisa ser dominada pelo Espírito, porque senão nós estamos perdidos, porque senão nós olhamos para o nosso cônjuge, vamos ver ele contra nós e vamos ver a nossa família como algo que nós podemos deixar a qualquer momento. E isso não é a verdade de Deus para nós. Isso é mentira do adversário, que está plantando tantas sementes pecaminosas, tantas sementes nocivas no meio dos lares, para que ele acabe com as famílias, porque o plano dele é destruir aquilo que Deus constrói. Mas em nome de Jesus, ele está repreendido dentro da nossa casa. Olha, e o dia 31 trabalhamos o perdão. Quando nós fazemos isso, entendemos e clamamos, o próprio Espírito Santo de Deus, ele nos convence do nosso pecado e ele nos leva ao arrependimento e depois ele nos traz o sentimento de regeneração pelo perdão de Deus, que é o favor imerecido que Deus nos deu, o favor imerecido que Deus nos concede. Então, trabalhamos no dia 32 a sinceridade do coração. Sinceridade do coração, sara, Senhor, a nossa alma. Além de demonstrar que nós temos caráter, quando nós somos sinceros do nosso coração, é que nós vamos ter uma alma sarada, porque aquilo que nós expomos, aquilo que nós colocamos para fora, nós damos o direito da outra pessoa se consertar conosco, nós damos o direito da outra pessoa se aquebrantar conosco. E quando nós fazemos isso, não tem mais brecha para o inimigo. Quando nós falamos, quando nós colocamos para fora o nosso sentimento, quando nós colocamos para fora as nossas emoções, os nossos traumas, as nossas feridas, então o Senhor, ele entra em ação. O Espírito Santo de Deus, ele encontra liberdade. E o adversário, como ele é mentiroso e ele gosta de trabalhar na trapaça, então ele perde a legalidade, então ele perde a força, porque daí não tem máscara, porque daí não tem enganação. E aí o ambiente de Satanás é desmascarado. E é por isso que nós precisamos desse discernimento de Deus. Nós precisamos estar atento, nós precisamos tirar todo o crédito do pecado. Precisamos, isso nós trabalhamos no dia 33. E no dia 34 nós trabalhamos a compreensão. Compreender o próximo como forma de demonstrar sabedoria e entendimento. É como forma de mostrar que somos inteligentes, que somos capazes de moldar a nossa mente de acordo com aquilo que Deus está falando, de aquilo que aquela pessoa do nosso lado está gritando por socorro. E nós precisamos mostrar que nós estamos atentos, que nós estamos vendo o que está acontecendo. Deus amado, em nome de Jesus, nós trabalhamos no dia 35, o entendimento. O Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza. Nós não somos capazes de entender ninguém se não for pela a misericórdia de Deus, porque a nossa carne tem necessidade de si mesma. E o terrível ainda é que a nossa carne é tão tola que ela pensa que pode fazer algo por ela mesma, mas só se arrebenta. Por quê? Porque nós não sabemos a consequência do amanhã. Nós só conseguimos fazer um amanhã bom, um amanhã excelente, quando nós nos submetemos à vontade de Deus. Então daí a misericórdia de Deus nos alcança, a graça de Deus nos alcança e livra os nossos pés do mal. Que assim diz a palavra do Senhor é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Mas se eu não estou de acordo com a palavra, então eu não tenho essa lâmpada, então eu não tenho essa luz para o meu caminho. Então eu vou caminhar no campo minado, então eu vou caminhar no escuro. E isso é terrível.
E aí no dia 36 nós trabalhamos a esperança para nós. A esperança, ainda que não haja fruto na vide, mesmo assim me alegrarei no Senhor. Por quê? Porque o Senhor não desiste de nós. Porque o Senhor não desiste de nós. Se você está caminhando num caminho onde o Senhor está falando e nós estamos procurando entendimento e não estamos vendo isso do outro lado, não vamos desanimar. Não vamos baixar as nossas expectativas, porque nós estamos trabalhando segundo o padrão de Deus, não o padrão da carne. Então isso foi o que nós trabalhamos no dia 37. As expectativas de Deus sobre nós, elas não vão se frustrar. Porque Deus, Ele pega nós pela sua mão e nos conduz, nos direciona, nos ensina, nos instrui. Então o nosso caminho, o caminho daquele que está submetendo à vontade de Deus, ele está sendo traçado segundo o padrão de Deus. E não há como pensarmos diferente disso. Porque se nós pensarmos diferente disso, então nós temos que deixar de estudar a Bíblia. Porque Deus da Bíblia, o Deus que escreveu a Bíblia, o Deus que fez 2 testamentos para nós, era para nos dar a garantia que as expectativas dele sobre nós nunca seriam frustradas. A não ser que nós desistamos disso. Então nós temos um momento de entender que as nossas expectativas, elas precisam ser pautadas nas expectativas de Deus sobre nós. E aqui a gente volta lá no dia 2, quando nós falamos da nossa imagem, no dia 3, aliás, que nós falamos da nossa... Nós nos vemos como filho de Deus, somos filhos de Deus, somos herdeiros desta palavra de Deus. Somos herdeiros dessas expectativas de Deus. E eu preciso colocar as expectativas, as minhas expectativas, nas expectativas dele. Porque as expectativas dele jamais vão se frustrar. E então, no dia 38, reanime o seu coração. Reanime o seu coração. Reanimar o coração é trazer vida daquilo que já está morto, ou quase morto, ou sem energia. Aquilo que está se esgotando, se esvairindo. E é por isso, gente, que nosso propósito é de 90 dias. Porque são muitos passos que nós temos que galgar. São muitos degraus dessa escada de uma vida. Lá no início nós falamos que esse propósito é porque nós não aceitamos ser somente um cônjuge. Nós queremos ser um cônjuge alma gêmea. Nós não queremos ser assim. Quem é ela? Ah, ela é alguém com quem eu casei. Ou ela é, como o mundo fala por aí, trata as mulheres de uma maneira pejorativa, trata as mulheres como se ela fosse assim, essa é a pedra do meu caminho, essa é a cruz que eu tenho que carregar. Não, não é isso que eu quero, não é isso que você quer, eu sei. O que eu quero é que aquilo que o Senhor diz sobre o que é ser uma mulher, o que é ser uma esposa, quando alguém perguntar quem é ela, ele vai dizer, essa é a minha esposa, é a minha outra metade. Essa é a minha auxiliadora idônea. Essa é um pilar dentro da minha casa. Essa é aquela que me ajuda, que me direciona com palavras, com amor, com cuidado, com respeito. Essa é aquela que me ama incondicionalmente. Essa é minha alma gêmea. Isso é o que diz a palavra sobre o que um cônjuge tem que dizer sobre a sua esposa. Essa é a mulher que eu daria a minha vida por ela. Então, no dia 39, nós trabalhamos, Senhor, permanece fiel. Não há nada que pode separar do cuidado de Deus quando você decide adorar. Não importa. Não importa, a casa está caindo, tá? Aos olhos dos homens, tá? Mas diante de Deus, Ele está segurando ela na palma das suas mãos. Eu sei que tá. Eu sei que a minha casa está nas palmas da mão de Deus. Foi assim desde o início. E eu não posso me aceitar o erro, eu não posso aceitar o que esse mundo está dizendo sobre a minha casa. Eu não posso aceitar as sugestões de Satanás sobre a minha casa. Eu preciso permanecer fiel, eu preciso adorar a Deus, eu preciso buscar a presença de Deus, eu preciso querer a presença de Deus dentro da minha casa. Senhor, em nome de Jesus, me ajude a continuar firme. Foi o dia 40. Continue. Vale a pena servir a Deus, esperar e confiar. Vale a pena servir a Deus, esperar e confiar. O Senhor é Deus, Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para ficar mudando os seus propósitos. Deus fez um propósito constante e Ele alinha, e Ele direciona, e Ele ensina, e Ele diz: quem tem ouvido para ouvir, ouça.
Ele diz: clama a mim que eu vou te ouvir, eu vou fazer coisas grandes, eu vou superar as suas expectativas, eu faço além daquilo que você pode pensar. Essas são as promessas de Deus. No 41 nós trabalhamos a constância. O Senhor me livra de toda obra má e me guarda para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todo sempre. A quem seja a glória para todo sempre. O Senhor é aquele que livra, o Senhor é aquele que protege, o Senhor é aquele que sustenta, o Senhor é aquele que faz com que, em meio a um vale de ossos secos, ele diz assim: podem esses ossos reviver? Ele testa, ele pergunta: você acredita? Como se fosse: se você acreditar, eu posso fazer. Se você acreditar, eu posso fazer. E então ele diz: profetiza. Isso nós trabalhamos no dia 42. Aqui o Senhor falava muito forte conosco. Quando estudávamos ali o Ezequiel 37, dizia, levou Ezequiel para aquele vale e dizia: pode, filho do homem, pode esses ossos reviver? E Ezequiel, num passo de temor ao Senhor, ele diz: tu sabes? E o Senhor diz: então profetiza. Profetiza. E Ezequiel diz: eu profetizei conforme me deram ordem. E ele disse: venha, venha os ossos, venha nervos, venha carne, venha pele. E ele profetizou. E ali, de repente, tudo isso veio sobre aqueles ossos. E não havia vida ainda. Então ele disse: profetiza o Espírito. E ele profetizou: vem dos quatro cantos, vento do Espírito. E ali diz que aqueles ossos sequíssimos se tornaram um grande exército. E se puseram de pé. E se puseram de pé. E ali, olha, mais do que a gente pode imaginar. Porque então o profeta estava pedindo vida. O profeta estava pedindo para vir o Espírito sobre aqueles corpos. E eles já se levantaram, já foram proativos, já foram além do que estava sendo profetizado. E é isso. Acredite em 3 verdades nós colocamos naquele dia. Primeiro, nós precisamos do perdão de Deus e precisamos perdoar, nos sentir perdoado, porque o Senhor, ele está disposto a nos perdoar. E a terceira coisa é profetizar sobre a nossa casa. Não importa tudo que nós fizemos, não importa se tem algo morto, se tem algo que está lá sequíssimo, como aqueles vales de osso seco. Se nós entendemos que o nosso pecado, a graça de Deus nos alcançou, o favor imerecido de Deus nos alcançou, nós precisamos nos condicionar, nos posicionar como alguém que recebeu o perdão de Deus. E então, por isso, nós vamos ter atitude de quem se sente filho, reivindicar as promessas de Deus através da profecia, através da mudança de vocabulário, através da palavra que gera credibilidade, através da palavra que gera vida, que gera constância, que gera sabedoria. E então, no 43, busque a presença. Lembre-se da aliança que o Senhor fez. E a aliança que o Senhor fez foi com você e com a sua geração. Lá no Salmos 89, o Senhor vai dizer isso, que quando Ele faz uma aliança, Ele não faz aliança só comigo. Ele faz aliança para mim e para os meus. Ele faz uma aliança comigo e que essa aliança ela deve ser estendida até 1000 gerações. E nós precisamos zelar por isso. Como é que nós vamos zelar por isso? O Espírito Santo de Deus, ele traz o domínio da carne sobre o Espírito. Na carne, nós não temos condições de sustentar uma geração, de trazer equilíbrio para uma geração. Mas o Espírito Santo de Deus, nós trabalhamos isso no dia 44, ele é capaz, porque ele entra no nosso coração, no mais profundo da nossa alma e separa o pensamento da intenção do coração, da atitude, e ele traz alinhamento nesse corpo tridimensional. Ele traz alinhamento, ele traz cura na alma, ele traz postura na atitude, na carne, ele traz postura no agir, no falar, no se posicionar. E ele traz um espírito aquebrantado, um coração aquebrantado, um espírito corajoso, um espírito de valente, um espírito de lutador que vai para frente, para a linha de frente da batalha e que diz não e que rejeita as coisas deste mundo em prol das coisas do alto, em prol das coisas do eterno, em prol das promessas de Deus, que não constrói a casa na areia,
mas que vai todo dia lá estabelecer que a sua casa está firmada na rocha, que é Jesus Cristo. E o dia 45 nós colocamos: o socorro vem do Senhor. Elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu socorro vem do Senhor, porque Ele fez uma aliança comigo. O Senhor Deus fez uma aliança comigo. O Senhor Deus me separou desde o ventre da minha mãe. O Senhor Deus me separou para que eu fosse uma mulher serva do Senhor, para que eu tivesse uma família, para que eu honrasse essa família, para que eu servisse a Ele dentro da minha casa, no tratar dos meus filhos, no tratar do meu esposo, no honrar a minha família, no ser fiel até a morte, no ser fiel até a morte à minha casa. E eu estou aqui clamando a Deus. No dia 46, então, nós trabalhamos sobre um renovo. E esse renovo, nós dizíamos: traga-me, Senhor. Onde o Senhor, pede ali assim: traga-me as suas causas, para que eu possa considerá-las e pôr um fim. Anuncie as coisas vindouras, não tema, eu te ajudarei. Ali, então, o Senhor está dizendo: não precisa se sentir só. Você não precisa pensar: eu não vou dar conta, é muita coisa. Não, não é muita coisa. Até é impossível de você fazer sozinho. Mas com Deus não é, porque Ele diz aqui: traga-me as suas causas. E eu vou julgar. E eu vou julgar. E eu vou pôr um fim naquelas que não são mais úteis para você. Comece a anunciar as coisas novas. Comece a projetar aquilo que você quer. Comece a sonhar naquilo que você quer dentro da sua casa. Qual é a esposa que você quer ser? Que tipo de esposo você quer ser? Que tipo de esposo você quer para você? Que tipo de esposa você quer para você? Comece a profetizar. Comece a trazer a existência dessa mulher que você precisa para você. Comece a trazer a existência desse homem que você precisa para você, através da profecia, da palavra de Deus. E o dia 47, então, que foi ontem, nós falamos do dilatar da alma. O Senhor satisfará a sua alma seca e você será chamada reparador de brechas. Então, aqui, ali onde nós lemos Isaías 58 ontem, e ele estava dizendo ali: eu vou fazer um manancial em terra seca. Então eu preciso dilatar a minha alma. O que é isso, dilatar a minha alma? Mostrar ao Senhor que eu estou disposta a receber dele a direção, a instrução, o ensino, e que eu vou ter uma atitude de quem está aprendendo. E que eu vou permitir errar para acertar. Eu vou me permitir errar para acertar, porque o meu alvo não é errar. Mas enquanto eu estou agindo, sim, eu posso errar. Sim, eu vou errar, mas a graça do Senhor já me alcançou. E eu preciso querer estar debaixo da presença poderosa de Deus. E eu quero. Então, neste dia, hoje nós estamos no 48 de um total de 90. Nós já passamos da metade. E eu sei que o milagre de Deus vai acontecer na minha casa, vai acontecer na sua casa. Os teus filhos estão protegidos pela graça de Deus. Os teus filhos estão protegidos pela misericórdia de Deus. Hoje, no devocional de hoje, eu estava aqui estudando o Salmo 127, o Salmo 128. E ele diz ali, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão das dores, porque o Senhor supre as necessidades dos seus amados enquanto eles dormem, porque se o Senhor não guardar a casa, em vão trabalha a sentinela. Mas ele diz também: bem-aventurado aquele que tem filhos, porque esse no dia da angústia ele não vai estar só. Ele tem mais com quem ele pode se apegar. E aí no 128 ele diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda em seus caminhos, porque este vai comer do fruto do seu trabalho, ele será feliz e tudo irá bem. A sua esposa será como uma videira frutífera, os seus filhos como brotos de oliveira ao redor de sua mesa. E ele será abençoado, e tudo o que ele fizer, ele vai ver os filhos dos teus filhos e vai ver a paz na sua casa, vai ver a paz no seu ambiente. Que o Senhor, através desta palavra de hoje, desta meditação, dessa retrospectiva de tudo que Ele tem falado conosco nesses dias, que o Senhor possa encher a nossa alma de riso, encher a nossa alma de esperança. E aqueles que ainda estão na dúvida se o Senhor está cuidando, por favor, entenda: o Senhor está cuidando de você.
Talvez precisa que você confie um pouco mais nele. Talvez precise que você abra o seu coração um pouco mais para ele. Talvez precise que você se quebrante um pouco mais diante dele. Clame ao Senhor com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu vigor. Revele-se a Deus, trazendo para você a presença dele. Revele-se, fale. Aí você pode pensar, mas o Senhor sabe todas as coisas. Sim, ele sabe. Mas o Senhor pergunta: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Qual é o relacionamento que você quer? Qual é o padrão da sua mente aí sobre o casamento perfeito para você? Conte para Deus. Leve a tua esposa à presença de Deus. Leve o teu esposo na presença de Deus e pede para Deus transformá-lo no padrão do propósito que Deus estabeleceu dentro da sua mente do que seria perfeito para você. E veja como você está sendo perfeito dentro desse seu plano perfeito. Faça essa avaliação hoje. Medite, medite, medite e reaja. Tenha uma atitude, uma postura de homem forte, de mulher forte, de pessoas corajosas, de pessoas que querem vencer, de pessoas que entendem que não está só, que tem um Deus que diz: eu estou contigo, eu te seguro pela mão e te sustento, eu te conduzo, eu sou luz para os seus pés, lâmpadas nos seus caminhos. Ah, Senhor Deus, toma nas tuas mãos esta palavra e nos ajude a romper com toda a dificuldade, Pai. Nos ajude a saltar muralhas. Nos ajude, Deus amado. Nos ajude a quebrar todo o obstáculo e chegarmos, ó Deus, na linha de frente, no cruzamento, Deus amado, para sairmos da mediocridade do nosso relacionamento e entrarmos do outro lado, onde somos famílias dedicadas ao Senhor, onde somos geração eleita, escolhida, sacerdócio real, onde possamos ser chamados, vinde benditos do meu Pai, onde possamos, ó Deus amado, influenciar a nós mesmos pela Tua palavra e influenciar outras pessoas pela nossa maneira de agir, pela nossa fé, pela nossa perseverança, pela nossa constância, pela nossa atitude de homem e mulher que serve a um Deus que é todo poderoso e pode todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém? Eu espero que você tenha aí aprendido mais com essa retrospectiva e que o seu coração possa estar sendo solo fértil para que essa semente encontre lugar para germinar, nascer, crescer e frutificar na sua casa para a glória do nome de Jesus. Amém?